Lord Rich disse que o impacto social da lepra era ainda maior do que os seus problemas físicos. Além do sofrimento infligido por tal doença, a pessoa deveria ficar isolada da comunidade, longe dos seus filhos, longe da sua esposa, longe da sua família. A lepra afligia física e moralmente, pois os leprosos tinham de enfrentar a separação dos seus antes queridos. O leproso precisava ser isolado, separado. Ele não poderia frequentar o templo, nem a sinagoga, nem reuniões nenhuma. Precisava viver numa caverna, numa colônia onde só existiam leprosos. Todo contato humano era proibido. A lei de Moisés proibia, determinante, um leproso se aproximar de qualquer pessoa. Quando alguém se aproximava, precisava gritar: imundo, 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 a fim de que nenhuma pessoa se aproximasse dele. A lei de Moisés, as vestes do leproso, em que essa praga serão rasgadas e os seus cabelos serão desgrenhados, cobria o bigode e clamava: imundo, imundo. Tinha que tampar todo o corpo, ficava só com a parte do rosto, da boca e do olho por fora, e gritava: leproso, leproso, imundo, imundo, eu sou leproso, imundo. Assim é o pecado. Ele separa o homem de Deus. A única coisa que separa o homem de Deus é o pecado. E a única coisa que une o homem a Deus é Jesus. Jesus é o único que pode, meu amigo, meu irmão, a unir você com Deus outra vez. E quando nós vemos nessa passagem bíblica o ódio, a mágoa, o ressentimento de si mesmo, o complexo, culpa e achatada, a autoestima da pessoa, como fica. Deus ama o pecado, Deus ama o pecador, mas Deus não ama o pecado. O pecado Deus não ama. Deus jamais Deus pode conviver com o pecado. Em terceiro lugar, eu vejo aqui a insaciabilidade. O escritor William Barclay fala de dois tipos de lepras. Lepra que havia no período do Novo Testamento, que é a primeira lepra no nodular ou tubercular. Tipos diferentes de lepra. Esse tipo de lepra começa com dores das juntas e com nódulos envermelhados e escuros na pele. Começa a escurecer a pele. A pele torna-se rugosa e a cartilagem da pele começam a, como disse, negroçar. Os pés e as mãos ficam ulcerados e o corpo deformado totalmente. É horrível, é horrível. Segundo a lepra anestésica, esse tipo de lepra afetava a extremidade nervosa do ser humano. A área afetada perdia completamente a sensibilidade, podia tocar e não sentia. O paciente só descobria que estava doente quando sofria uma queimadura e não sentia dor. Não sentia nenhuma dor. Falava: o que está acontecendo? Com o avanço da doença, as cartilagens iam sendo negroçadas e o paciente perdia os dedos das mãos e dos pés. A lepra atinge a célula nervosa e deixa o doente insensível. De forma semelhante que o pecado também é igual. A pessoa, todos os seres viventes,
tem no subconsciente alguma coisa, que quando ele faz alguma coisa errada, quando ele peca, o subconsciente dele o acusa. Mas quando a pessoa vai acostumando com essa situação e vai se envelhecendo, aquilo passa a ser tão natural para ele que a acusação do subconsciente já não resolve o problema dele, para ele é uma coisa normal. De forma semelhante, o pecado anestesa e calcifica o coração, cauteriza a consciência e modifica a alma. A alma fica modificada. Como a lepra, o pecado é progressivo. Cada dia que passa vai aumentando mais, vai aumentando mais. Sabe por quê? Porque um abismo chama outro abismo. Se você fala uma mentira hoje, amanhã você tem que tornar a falar outra e outra e outra. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O pastor Ezequiel dava um exemplo do sapo. Você pega um sapo e coloca dentro de um balde de água, e a água está morna, e a água vai esquentando, o sapo está ali dentro, e põe fogo embaixo. A água vai esquentando, 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 e o sapo está lá dentro. Até que a água esquenta de uma forma que ele morre queimado sem mesmo perceber. A lepra degenera, deforma, deixa terrível marca e cicatriz no corpo. Quando a lepra atinge o seu último estágio, o doente começa a perder os dedos, o nariz, os lábios, as orelhas. A lepra atinge os olhos, os ouvidos e os sentidos da pessoa. O pecado também deixa marca. O pecado deixa marca no corpo, na mente. A doença na alma, a culpa, o medo da família, divórcio, violência. David Walker, trabalhando com jovens drogados na cidade de Nova York, fala de jovens que, sob o efeito avassador das drogas, avançado da droga, que cada dia, cada tempo que passa, as drogas são mais fortes. Arrancava as unhas e os próprios olhos, mutilando-se. Em quinto lugar, a lepra contaminava, igualzinho a lepra contaminava. Uma droga terrível que a pessoa passa a usar. O leproso precisa ser isolado, do contrário, ele transmitiria doença para outra pessoa. O pecado também é contagioso. O pecado também é contagioso. Eu me lembro, enquanto eu não tinha Jesus na minha vida, eu fumava, eu bebia. E todos meus amigos fumavam e bebiam. Ninguém, todos que aproximavam de mim, também era viciado com bebidas e cigarros e outras coisas mais. O pecado também contagia as pessoas. Um pouco de fermento levada toda a massa. Uma maçã podre no cesto apodrece as outras. Davi nos ensina a não andarmos no conselho dos ímpios e não nos detém no caminho dos pecadores. Antes, o seu pensamento está na lei do Senhor e nela nós meditamos de dia e de noite. Disse que são como árvore plantada junto a ribeiro de água, que dá o seu fruto na hora certa e a sua folha permanece verde para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. O pecado é como o rio Amazonas, até uma criança pode brincar na cabeceira desse rio. Qualquer pessoa pode começar de leve, contudo, na medida em que avança para o mar, a coisa vai mudando. A afluência vão se juntando, ele então transforma-se o maior rio do mundo em volume de água. Nenhum nadador, por mais audacioso, se aventuraria de enfrentá-lo um rio bem grande que já está a ponto de encontrar com o mar. O pecado é como
uma jiboia que o adorador domesticou. Um dia essa serpente venenosa vai esmagar os seus ossos, porque é uma serpente, ela não pode brincar com o animal dele. A Bíblia diz que quem zomba do pecado é louco. Louco quem zomba do pecado. O pecador será um dia apanhado pela própria corda do seu pecado. Em sexto lugar que eu vejo aqui, a lepra deixa a pessoa impura. A lepra era uma das doenças física e social. A gente vê aqui, essa passagem. Ela deixa o doente impuro. O leproso, quero dizer para você, o leproso era banido do lar, da cidade, do templo, da sinagoga, do culto. Ele deveria carregar um sino no pescoço e gritar sempre que alguém se aproximasse dele, imundo, imundo, imundo. Aquele sinozinho que ele carregava ali para advertir as pessoas que não chegassem perto dele, porque se chegassem poderia ser contaminado. A Bíblia fala dos 10 leprosos curados por Jesus, gritaram de longe, pedindo ajuda. Eles não ousaram de se aproximar de Jesus. O pecado também deixa o homem impuro. E às vezes encontra dificuldade de aproximar de Jesus. A nossa justiça aos olhos de Deus não passa de trapos de imundícia, diz a palavra do Senhor em Isaías. Nós somos como imundo. Todos nós somos como imundos. Em sétimo lugar que eu vejo aqui, a lepra era uma doença que ia deformando e destruindo as pessoas de pouco a pouco. Elas iam perdendo membros do corpo, ficando chagadas, com chagas mal cheirosas e acabavam morrendo na tal solidão, tristeza. Um leproso era como um morto que andava, mas estava morto, um morto-vivo. O pecado mata. O salário do pecado é a morte, diz a palavra do Senhor. O salário do pecado é a morte. O pecado é o pior de todos os males. Não existe enfermidade pior do que o pecado. Ele é o pior que a lepra. A lepra só atinge alguns, e o pecado atinge a todos. A lepra só destrói o corpo, o pecado destrói o corpo e a alma. E a lepra não pode separar o homem de Deus, mas o pecado separa de Deus no tempo e na eternidade. Quer ver? O pecado é pior do que a lepra. O grande desejo, o leproso demonstra quanta atitude ele tem. Em primeiro lugar, o leproso, presta atenção no que eu vou dizer. O leproso demonstrou grande determinação. Ele venceu o medo, autodesprezo, os complexos e repúdio do pessoal. Ele venceu sem embargo da lei e saiu leproso da caverna da morte. Ele venceu a revolta, a dor, a mágoa, a solidão e a frustração e desesperança. Foi aí que ele saiu ao encontro de Jesus, fazendo uma coisa que ele não podia fazer. E quando ele surgiu, e quando simplesmente rompeu a zona de proteção e os sádios se cercaram, o que estava cerca de Jesus cercaram para que ele não aproximasse. E quando ele surgiu para o horror, a circunstância, num piscar de olho, os lugares ficaram vazios. Todo mundo se afastou. Só Jesus ficou. Só Jesus ficou, somente Jesus não fugiu. Jesus deixou aproximar-se. Até aqui se falou de Jesus. Agora alguém vem a ele, demonstrando que entendeu a vida dele. O leproso aproximou-se de Jesus, levou a sua causa perdida a ele.
Ele